Olá, estamos começando mais um programa Lado B da Notícia, aqui nos estúdios do Portal de Notícias 24 horas, em Cachoeiro de Itapemirim, aqui na Ilha da Luz. Você que é da nossa audiência, você já sabe. Você que entrou agora pelo YouTube, vou avisar no começo do programa, senão eu apanho em casa, que meu filho me cobra isso. Papai, tem que pedir o pessoal para compartilhar, para sacudir o sininho, para se inscrever no canal. Ele que vive nesse mundo de youtuber, né? Ele sabe disso e fica me ensinando. Então eu tento colocar em prática, pedindo a vocês para compartilhar, para toda semana a gente poder estar trazendo para vocês aqui entrevistas bacanas com pessoas diferentes, que fazem a diferença no nosso dia a dia e que vão, né, mandar o seu recado. Alguns a gente gosta, outros a gente não gosta, mas é assim que a vida vai levando. O Brasil vai evoluindo, né, as coisas vão acontecendo e nós vamos trazendo aqui para o lado B, cada semana um tema diferente, um tema importante. E essa semana recebendo aqui, dando continuidade à nossa última entrevista, quem acompanhou aqui com as meninas do grupo de empoderamento negro, na verdade o coletivo de empoderamento das pessoas negras, ela vai falar melhor pra gente sobre isso, é a Luciana Carla Corrêa Francelino. Quem é a Luciana? Luciana é professora de História na Escola EMEB Galdino Teodoro da Silva e na Escola Carine Tanuri, ambas escolas municipais aqui em Cachoeiro. Ela é mestra em História e é doutoranda, está fazendo doutorado em História na UFES, né? Está lançando um livro, História do Racismo. Vou deixar ela falar. Boa tarde, olá. Olá, Basílio, Luciene, olá a todas, né, as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Luciene Carla, vou corrigir Luciene, você. É bom me corrigir, Isso. Todo mundo me corrige aqui, eu não tenho problema com Luciene isso. Carla, né? E como você falou, sou professora de História e de Educação Infantil da rede pública e eu faço parte do coletivo FEPNES, que é o coletivo de fortalecimento e empoderamento da população negra e mais diversidade. LGBTQIAPN+, do sul do estado do Espírito Santo. E da UNEGRO, tá? Que é a União de Negros e Negras pela Igualdade do Espírito Santo. E você também, lembrando, é minha amiga, colega, confreira da Academia Cachoeirense de Letras. Aí. Você entrou na última leva, né? No final do ano, nas últimas 2 cadeiras que foram ocupadas, que você entrou. Você e o nosso amigo Roberto. O Roberto, né? Mandar um abraço para o Roberto, que sempre também nos acompanha, e a Regina Monteiro também, que sempre nos acompanha aqui no lado B da Notícia, a turma que entrou no final do ano passado na Academia Cachoeirense de Letras, nossa confreira. E muito bacana, eu vou mostrar aqui para nossa audiência o livro da Luciene, né? Perguntar para nossa produção lá, acho que o microfone seu tem que ficar mais pertinho. Aí, tá bom. Tá dando, produção, para ver o livro? Então esse é o livro que ela está lançando agora, já está vendendo o livro, já está à disposição. Não sei se vai ter noite de autógrafo, Então, Luciene? Eu ainda não fiz o lançamento do livro. O nome do livro é A Construção Histórica do Racismo e a Luta Antirracista. Não fiz ainda lançamento, mas já está à venda, tá? Na Banca do Júlio, ali no Ponto de Táxi, e na Livraria Companhia do Saber, no Edifício Primos. E já comecei a vender também, as pessoas me perguntam, às vezes eu participo de roda de conversa, eu fui essa semana na Escola Lions do BNH, né, para fazer uma roda de conversa com os professores, e ali eu já comecei a vendendo. Então o livro acabou de chegar, mas ele já está circulando aí em Cachoeiro. E vai acabar rapidinho. O livro é bom pela competência, pelas suas competências, que eu conheço, né? Aprendi a conhecer melhor depois que você entrou para a academia. A gente tem certeza que vai ser sucesso. Mas eu tô vendo aí que você trouxe aí, ó, você deixou escondidinho aí, por causa de quê? Tem outro livro, esse é seu também? Esse é meu também. Aqui, vou mostrar aqui para nossa audiência. Isso, foi lançado em 2021. É fruto da minha dissertação de mestrado, e eu falo sobre a história das freiras enfermeiras que trabalharam na Santa Casa, as Irmãs Jesus na Santíssima Eucaristia, mais conhecidas como as Irmãs de Cristo Rei. Tá? Então eu conto a história da Santa Casa de Cachoeiro, das Santas Casas do Brasil e mais a fundo a história das freiras das Irmãs de Jesus na Santíssima Eucaristia. Esse livro da Santa Casa você tem uma pegada histórica, não é romanceado. Não, é um livro acadêmico, igual eu falei, né? Fruto de uma pesquisa intensa no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Eu pesquisei nos arquivos aqui da Santa Casa durante 2 anos. Fui a Belo Horizonte pesquisar também no Arquivo da Irmandade. Então, assim, é fruto de uma pesquisa histórica, empírica, tá? E é um livro acadêmico.
esse livro que conta a história da Santa Casa, e você aproveitou para colocar a história. Tem alguma passagem assim interessante que você queria falar para a gente? Só para dar um gostinho na audiência que quiser ler o livro, acompanhar o livro. Esse livro eu falo que ele fala sobre a história de Cachoeiro, né? Ele fala sobre a história do Espírito Santo, a história da educação, então tem várias passagens interessantes, né? E eu falo no livro que a Madre, se fosse nos dias atuais, a gente ia falar que ela era mulher empoderada, uma mulher empoderada. Uma mulher à frente do seu tempo. Porque ela não se conformava com a educação que era dada na época para as meninas. Muitas meninas estudavam em escolas de freira e aprendiam educação doméstica, né, para ser uma boa dona de casa. E ela queria que as meninas estudassem, né, inglês, mercado de trabalho. Ela queria nessa pegada aí. E aí eu conto que a Madre nessa... E que época mais ou menos? No início da década de 50, tá? Então ela chega no Brasil, né, no início do século, e passa por várias congregações, e até chegar em Cachoeiro e fundar essa congregação aqui em Cachoeiro. Então ela foge de uma congregação em São Paulo, foge, né, literalmente deixa um bilhete para a Madre dizendo que ela não cabia naquele espaço, porque ela sonhava, né, em fundar a própria congregação. E aí ela vem para Cachoeiro e ela revoluciona a história. Dessa Madre Gertrude de São José. Ah, Madre Gertrude, isso, né? Daí que deu a faculdade de filosofia. A faculdade de filosofia, que, né, tem o nome dela. Ela fundou a escola, o Colégio Cristo Rei, né? E a Irmandade. Então poucas pessoas sabem que essa Irmandade é uma Irmandade cachoeirense, fundada em Cachoeiro. Então, numa época em que as mulheres, a maioria das mulheres ficavam reclusas nos seus lares, a Madre, as irmãs, as meninas da congregação, elas eram enfermeiras, assistentes sociais, professoras. Então, havia uma formação para essas meninas, né? E muitas dessas jovens, elas saíram da zona rural, vinham para a congregação com 14, 15, 16 anos, e toda a formação que elas tinham era a partir da congregação. Muitas iam para o exterior, para a África, para fazer missões. Então, era uma possibilidade. Muitas vezes eu falo isso no livro, para além, né, da vocação religiosa que elas tinham, né, muitas tinham, mas era uma possibilidade, muitas vezes, de se desvencilhar de um casamento arranjado, de estudar, sabe, de ter uma profissão numa época em que a maioria das mulheres não tinha esse espaço no mercado de trabalho. Então eu falo, Basílio, que era um feminismo possível. Eu uso um termo da Raquel Soyer, que fala que às vezes a gente força, né? A gente empurra a porta. Então elas empurraram a porta e criaram, né, o feminismo possível, que era possível de fazer naquele período. E fizeram muito, né? Fundaram aqui em Cachoeiro, para a nossa audiência, o Colégio Cristo Rei, né? Jesus Cristo Rei, que eu fiz lá o meu primeiro ano primário. Primeiro ano primário eu fiz no Cristo Rei, depois segundo, terceiro no Bernardino Monteiro, ainda onde é o palácio ali, né, no centro da cidade. O Bernardino funcionava ali. Não sei se as pessoas mais jovens vão se lembrar disso, os mais antigos tenho certeza. E fundou também a Santa Casa, né? Você vê, né, a força que essas mulheres tiveram. E aí eu vou fazer um paralelo com você, que essa luta dessas duas freiras, ou da Madre Gertrude lá atrás, na década de 50, né, que você está dizendo, era para todas as mulheres, não era uma luta assim para mulher negra, para mulher branca, era para todas, porque havia necessidade do empoderamento da mulher em si, de todas as mulheres, né? O Brasil vivia esse período. Hoje parece que já houve um avanço nisso aí, no meu ponto de vista, mas há ainda uma dificuldade com o empoderamento da mulher negra, não é isso? Isso aí, né? Foi uma luta. Mais uma página que está sendo virada, né? Isso aí, mais uma página. Então, essa congregação ela é fundada em 1927, mas o auge, eu estou falando assim, da década de 50, porque isso vai revolucionar. Muitas pessoas vêm para a congregação e acabam ocupando postos, porque nem todo mundo fica, mas sai com a formação que a instituição traz, entendeu? Então foi fundada na década de 20, elas não fundaram a Santa Casa, mas revolucionaram a história da saúde na Santa Casa, porque muita gente não queria ir para a Santa Casa na época, né? Porque a Santa Casa era conhecida como hospital de caridade, e só quem ia era gente muito humilde, né? Chamada de indigente. Então ninguém queria ser associado, né, a esse lugar da indigência. Então, quando elas chegam na Santa Casa, elas vão reformular essa história. As pessoas começam a vir porque tinha irmã de caridade. Então, elas trazem um novo olhar para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
Aí fazendo um link agora, Luciene, com a mulher negra que você falou. Com a mulher negra que eu falei e com o livro que você está lançando. Esse livro tem um pouco dessa pegada também, ou ele conta a história do racismo aqui no Espírito Santo, ou no Brasil? Não sei se esse livro ele é atemporal, ou se ele é localizado em Cachoeiro, ou se essa história você faz uma narrativa mais abrangente em termos de território brasileiro. Olha só, quando a ideia desse livro surgiu, porque todas as vezes que eu ia ministrar uma palestra no evento, né, uma roda de conversa, quando eu terminava, as pessoas perguntavam: você tem um livro sobre o assunto? Eu não tinha, né? As pessoas sabem que eu sou escritora, mas eu não tinha um livro sobre a questão racial. Então, nesse livro, eu coloco uma linguagem acessível, para que um menino de 6º ano, né, a dona de casa, a pessoa que está na universidade, qualquer pessoa acessa essa informação do livro. E eu conto a história como que o racismo foi construído, porque, Basílio, ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racista. E isso vem... A criança, quando nasce, ela não sabe nada, né? Isso aí. A herança cultural da sociedade que vai impregnando, né, as mentes e os corpos, né, das pessoas, e elas vão se transformando no que são, né? Isso aí eu conto como isso foi construído, né? E a gente pensa que isso é recente. Então isso começa lá na colonização do Brasil. Aqui, a gente está falando de racismo, né? Aí atrás de você está ali, Escravidão, de Laurentino Gomes, aquele livro preto ali. É a história de como começou também, um pouco da história. Esse livro traz... A gente precisa conhecer a nossa história, né? E eu leio isso tudo. Aí tá aqui porque eu já li e tem mais uma biblioteca grande. Porque se você não conhece a sua história, você não sabe de onde você veio e você vai ter dificuldade em saber aonde você vai chegar. É isso aí. Então eu explico como foi construído esse racismo, né, lá a partir do século XV, século XVI, quando os portugueses europeus chegam, né, no Brasil e na América Latina. Então eu falo como que esse racismo vai ser construído, essa ideia de inferioridade de um povo, de superioridade de outro. Então o indígena e o africano era tido como inferior. Por quê? Porque a cultura europeia tinha que justificar a escravização desses povos. Então a deles era superior, né? E os outros povos que eles não conheciam era inferior. Então eles começam a criar toda uma teoria pseudocientífica, que não tem nada de ciência, justificando a escravização desses povos. Então eu falo como que isso acontece, né? Ao longo da história, vou falando e explico como é possível a gente ser antirracista. Já que a gente não nasce racista, como que a gente vai ser antirracista? Antirracista, né? Hoje esse negócio de anti está muito bom, democrático, antidemocrático, anti isso, anti aquilo, isso parece que é um termo que entrou aí no vocabulário nacional, né? Sim, é porque... E o antirracismo, no caso, seria o quê? É contra quem é racista? É um enfrentamento? Não, seria isso? Ao contrário, Basílio, muito pelo contrário. Eu falei que a gente não nasce racista, que a gente aprende a ser racista, e a gente aprende, né, de forma sutil, tá? Quando eu sempre falo isso, quando eu ligo a televisão e eu não me vejo representada nos programas de TV, ali tem uma mensagem subliminar. Quando eu vou a um posto de saúde e não encontro um médico negro, tem uma mensagem subliminar ali, é como se ali não fosse o meu lugar. Então eu falo que no Brasil a gente tem um apartheid social. Eu sei onde encontrar preto, onde encontrar branco. Tá? Onde que eu encontro preto? Todo mundo sabe, né? Olha, na periferia, no subemprego, no desemprego, né? A maioria, muitos de nós, né, somos empurrados pelo sistema prisional, porque a polícia é extremamente racista, o Estado é racista, a sociedade é racista, então na evasão escolar, tá, no analfabetismo, então é nesse lugar. Então o racismo nos empurra para esses lugares de exclusão, de sofrimento, de escassez. Então a gente percebe que tem um apartheid. As pessoas podem falar assim: ah, mas eu não vejo isso. Qualquer pessoa minimamente crítica, com um olhar, né, sensível, percebe que existe uma desigualdade gritante. Então, quando a gente fala de ser antirracista, não é ser contra a pessoa que é racista, mas fazer uma educação antirracista. Porque não basta. Muita gente fala assim, ó, eu não sou racista não, eu até tenho uma empregada negra, eu tenho um amigo que é negro. Isso não te faz antirracista. Isso mostra o quanto você é racista por você achar que você ter uma empregada, uma funcionária negra, você não é racista. Agora, um dado interessante, Luciene. Por exemplo, eu dei aula no presídio, 8 anos aqui no presídio de Cachoeiro de Itapemirim. Aí você fala assim, a maioria dos presos
é preto, pobre, puta, né? No feminino é o que está na boca do povo. E não é isso que a gente vê, exatamente isso que a gente vê lá. Por exemplo, na sala de aulas, eu vou falar porque criou-se, né? Quando eu nasci, está lá na minha certidão de nascimento, branco. Minha bisavó era negra. A mãe da minha avó era negra. A vovó Sinhá, né? Mas a família, você tem aqueles que puxaram negro mesmo, de retinto, não tem nenhum, mas mais moreno, menos moreno. Então criou-se a tal do pardo, né? Hoje tem lá pardo, você bota lá, na hora de falar a sua cor, você pode botar branco, negro ou pardo. Então o que eu vi nos presídios, né? A grande maioria é pardo. Mas tem aqueles pardos que se você perguntar para ele, ele vai falar que é branco. E tem aqueles pardos que vão falar, dependendo do interesse. Se for fazer uma prova, tiver uma prova de cota, que tiver cota, o pardo vai falar que é preto. E o branco também vai falar que é pardo. E o branco vai falar que é pardo. Porque a gente tem muitas fraudes, né, nesse sistema de cota. Então, a maioria das pessoas no presídio, pelo menos Cachoeiro, do que eu vi, eu acredito que isso ocorre pelo Brasil, é pardo. Aí você tem os pretos mesmo, os retintos, né? Esses não são maioria lá, né? E branco também não é a maioria, né? Eu acho que o preconceito de cor, de pele, né? A Luciana, que a gente entrevistou aqui, né? Ciríaco, se eu não me engano. É o preconceito de marca, né? Ela estava falando, a gente conversou um pouco sobre isso. Porque eu acho que o retinto, ele sofre muito mais essa carga do que o pardo, porque o pardo, ele ficou lá, aquela coisa da miscigenação, do mulato, né, do balacobaco e tal, ele ficou... eu vou te falar isso aí que você está falando. Vamos lá. Olha só, quando a gente fala negro, a palavra negro, o termo negro... E tem gente que fala que esse termo é racista. Não é. Eu vou explicar isso aqui agora. Preto, fala se essa pessoa é preta. Não, você é racista, você não pode chamar essa pessoa de preto. Então eu vou te explicar. Quando a gente fala preto, é cor de pele. Tá? E quando o IBGE entrevista, te pergunta, você é preto, tá? Você é branco, você é indígena, não é isso que o IBGE pergunta? Tá? Ele vai na sua casa, ele vai e te pergunta isso. Então, o que existe? O preto é a cor de pele, tá? Cor de pele. Quando eu falo negro, é o conjunto de pessoas pretas e pardas. Isso é o negro. O negro envolve então, quando você fala também. Negro, tá? É uma categoria sociopolítica. Pretos e pardos. Então, quando eu falo que a maioria das pessoas que estão no presídio são negras, são pretas e pardas, não exclusivamente negro retinto. E a gente, na nossa sociedade... Aí faz sentido. Isso. A gente não tem o letramento racial. O que é isso? As pessoas não têm informação. E o racismo, durante muito tempo, Basílio e todo mundo aí que está nos assistindo, a gente teve no Brasil a ideia do branqueamento da população. Branquear. Era uma política governamental de branquear a população. Porque tinha a ideia de que o problema do Brasil, né, tinha muita doença, tinha miséria, o problema era a miscigenação. Então surgiu uma teoria, tá, chamada eugenia, que o propósito era fazer o quê? Branquear. E como que a gente vai branquear essa população? A gente vai trazer europeus para cá, tá? E a gente vai pegar essas pessoas pretas e vai começar a segregá-las. Aonde? Hospícios, sistema prisional, tá? Vai esterilizar as mulheres para que elas não tenham filhos e vai tentar diminuir essa população. Isso aconteceu, tá no livro. Isso tá no livro. E tem essa ideia tem, lógico, tem registro histórico. A gente não pode tirar isso de trás da orelha. Então isso é eugenia. Então isso chega no Brasil através da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com Miguel Couto, médico famoso. E vai ter muita gente importante que vai apoiar isso, tá? Silvio Romero, Monteiro Lobato, Raimundo Nina Rodrigues, que era um médico famoso. Então, gente que tem voz, gente que forma opinião. Então, essa ideia do branqueamento, circulou no Brasil. Branquear. Era meio mulato também, mas o Monteiro Lobato, se você olhar a obra dele, se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso. Ele apoiava essa eugenia. Não, o problema do Brasil é a miscigenação, então a gente vai branquear e vai resolver. Tanto que trouxeram os europeus para cá com esse intuito de branquear a população. Beleza. Então isso começa a acontecer. A ideia, o projeto não deu certo.
de branqueamento. Mas a ideologia ficou no imaginário da população. Todo mundo ouvia falar que tinha que branquear. Você já ouviu falar de melhorar a raça? Já ouviu falar? Esse tema melhorar a raça. Aliás, isso aí é uma casar coisa um branco nazista, com preto, né? Para melhorar a raça. Você já ouviu falar isso? Fulano casou com branco para melhorar a raça. Fala muito disso em termos de animal. Mas a gente ouve o senso comum falar. Melhorar a raça. Então, essa ideia de melhorar a raça ficou no imaginário da população. De melhorar a raça, tá? E as pessoas pretas, retintas ou não, tinham dificuldade de acesso a posto de trabalho após a abolição, tinham dificuldade de acesso à educação. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão se branquear. No início do século... O Michael Jackson foi acusado de tentar se branquear. Então, mas... Há essa polêmica ainda até hoje, né? Isso, porque ele era retinto. Isso, mas né? aí eu tô trazendo... Mas disse que foi uma doença, vitiligo, né? Que você queima. Mas eu tô falando, assim, né? Vamos lá atrás na história, né? Os times de futebol não contratavam negros, então as pessoas se branqueavam. De que maneira? Passava pó de arroz, alisava o cabelo. Inclusive o Fluminense, que é pó de arroz, disse que tem a isso aí, né? É isso aí. O torcedor do Fluminense passava. Um jogador, né? Que era do time, se eu não me engano, do América. Você né? tá me ensinar futebol. E aí ele foi jogar contra o Fluminense e a torcida sabia que ele era negro, passava pó de arroz e começaram a gritar pra provocá-lo. Pó de arroz. Aí ficou esse apelido aí de pó de arroz, entendeu? Então as pessoas tinham que se branquear para conseguir emprego. Aquela da nossa década de 80 e para trás, para conseguir um emprego, tinha lá às vezes o anúncio Boa Aparência. E o Boa Aparência era sinônimo de branquitude. Hoje era sinônimo de branquitude, tá? Cabelo liso, pele clara. Então muitas pessoas, a gente precisava trabalhar. Nosso povo tinha que trabalhar. Fazia o quê? Alisava o cabelo, tacava pó de arroz na cara e se branqueava. Então as pessoas têm dificuldade muitas vezes de entender que são negras. Isso está no imaginário. Isso não muda de uma hora para outra, não. Então eu estou aqui com esse livro justamente por isso. Para a gente entender o processo, tá? Se assumir a nossa negritude enquanto resistência. Porque não é fácil ser negro no Brasil. Não é fácil, tá? A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, Basília. Eu sou mãe de 2 meninos pretos. Aí sabe como que os meus filhos foram educados? Desde os 8 anos de idade, a como se comportar numa abordagem policial. Meu filho, se a polícia chegar, eu moro no morro, periferia, tá? Você não pode correr. Uma criança pode correr com medo, né? Ver 3, 4 carros de polícia chegando, você não corra. Se eles te pararem, sim senhor, não faz movimento brusco, não olha nos olhos. E se por acaso eles te baterem, aguenta. Olha o nome do soldado, né? Do policial, que depois eu corro atrás. Eu quero você vivo. Porque os negros, nós somos assassinados. Correr, tá arriscado a gente não precisa de correr. Um guarda-chuva é confundido com um fuzil, não é? Um pedaço de cama é confundido com uma submetralhadora. Um músico com a sua família leva mais de 200 tiros num carro, por nada. Então, quer dizer, nós somos suspeitos. Suspeitos, uma pessoa negra. Meu filho não pode sair de boné à noite, não tem camisa de capuz nenhuma na minha casa, não entra, porque eu quero os meus filhos vivos. Porque eles estão nessa faixa de idade que a estatística diz que os meninos são assassinados, 15, 29 anos. E até mais do que isso. Então eu quero os meus filhos vivos. Meu filho não pode pintar o cabelo de amarelo, todo mundo pode. O branco, se pintar o cabelo, é bonitinho, é descolado, botar um brinco. Se o preto pintar o cabelo de amarelo, é chamariz de policial. E vai tomar dura mesmo, entendeu? E eles nos matam. E muitas vezes é uma bala perdida. Eu vou te falar que a bala perdida ela tem endereço. O alvo é o preto. É só você olhar nas estatísticas. Então é difícil ser preto no Brasil. Por isso que muita gente não entendeu ainda a importância de se assumir enquanto preto, enquanto negro e entrar nessa luta. Então, não é errado falar negro nem preto. Preto é a cor de pele. Eu perguntei para a Luciana aqui também, na entrevista do último podcast, em Luciana. Por isso que você confundiu no início, né? Faça essa troca. Se não há um exagero, porque ela acha que não. Por exemplo, hoje algumas palavras elas são praticamente proibidas, né? Quer dizer, não sei como você consegue apagar uma língua, apagar uma cultura. Alguns sambas, por exemplo, Nega do Cabelo Duro,
pente que te pentei. Tem outros também, né? São várias músicas aí que estão sendo questionadas, né? Eu não sei como é que se apaga isso, né? A gente não apaga, Basílio, a gente se reeduca. Há um certo exagero não também. Tem exagero. Eu vou te falar uma coisa, as pessoas usam um termo que se chama mimimi. A mimimi é a dor que não dói em mim. Então pode parecer... Mimimi hoje é para pessoa que está de frescura. Não, mas as pessoas usam esse termo... Não, mas as pessoas usam esse termo para nossa luta, para desqualificar a nossa luta como, isso é mimimi, eu não vejo isso tudo. As mensagens são subliminares, Basílio, são subliminares, tá? A gente vai falar, a gente estava falando de Monteiro Lobato. Eu cresci assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma obra maravilhosa. Mas se a gente for analisar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai perceber Dona Benta e Tia Anastácia. Isso retrata a realidade do Brasil. Ok, calma, Basílio, deixa eu falar. Eu não estou demonizando o Monteiro Lobato, eu sei que ele é um homem do tempo dele, só que isso formou gerações. Década de 80, eu assistia Monteiro Lobato, eu assistia o Sítio. E a Tia Anastácia, ela era uma mulher que não tem história, ela não tinha passado. Ela era uma mulher que ficava onde? Na cozinha, tá? Chamava a patroa de sinhá. O Sítio não se passava na época da escravização ainda. Já tinha se passado um tempo. Chamava de sinhá, ela não tinha história. Existia na sociedade brasileira. Na década de 80? Não, você está falando a reprodução, eu estou falando quando o livro foi escrito. Aí quando a gente pega um livro de época e traz ele para o audiovisual, a gente adequa, não foi adequado, não adequou. Então a gente entende, nós negros, vocês brancos, muitas vezes assistem isso e pensam assim, gente, o lugar do negro é aquele ali, são mensagens subliminares. Entendeu? Então, às vezes, essa mensagem da música, eu não quero que ninguém fale que o meu cabelo é duro, não. Eu não quero. Você fala que o pente não entra. Eu não quero saber isso. Também não fala branquelo azedo. Mas tem. Não sei o quê. Mas olha, é muito diferente, Basílio. É muito diferente. Olha, a gente é xingado de macaco. A gente é chamado muitas vezes de nega isso, nega aquilo. Eu descobri o racismo aos 8 anos de idade na escola. E isso marcou a minha vida profundamente. O branquelo que você ouve não vai marcar a sua vida, não. Agora, ser xingado de macaco, jogar uma caixa de banana em cima de você, te desumanizar, isso, a gente leva a isso. E sabe qual é o lugar? É a autoestima lá embaixo. E a gente acredita que o nosso lugar é esse lugar. De exclusão, é esse lugar, entendeu? De tanto ser empurrado para baixo. De tanto ser empurrado para baixo. Então a gente não é empurrado para baixo, né? Não é só por isso. São as mensagens subliminares que vêm a todo tempo. Desde os 8 anos, quando eu descobri o racismo, nunca mais eu consegui esquecer que eu vivo num país racista todo dia. Todos os dias. Eu posso estar arrumadíssima, tá? Com meus brincos, colorida, como você sabe que eu sou, né? Muito colorida, perfumada numa loja. O uniforme da loja é preto. Eu vou na Renner, o uniforme é preto. É cinza. Tá todo mundo lá atendendo. A pessoa chega para mim e fala, você trabalha aqui? Eu vou colocar o meu currículo numa empresa terceirizada para conseguir uma vaga numa escola particular. Isso já aconteceu mais de uma vez. A gente não está contratando gente para cozinha, para limpeza. Eu não falei que eu sou da limpeza. Eu sou uma mulher que circula em espaço de poder. UFES, vários lugares. E muitas vezes eu chego para dar palestra e as pessoas me pedem um cafezinho para pegar um pano para limpar o chão. Porque essas mensagens nos colocam nesse lugar. É esse lugar que a sociedade nos enxerga. Você está entendendo? Então pode parecer uma bobagem, mas não é. A gente é subrepresentado. Somos 54% da população. Mas você vê a maioria clinicando? Você vê a maioria na mídia? Você vê? Não. Nós somos subrepresentados por causa do racismo. E é tudo muito sutil. É isso aí. Gente, ó, já passou da 7 hora. minutos. Você vê que esse papo... meu Deus do céu. Então vamos falar do livro, onde encontrar o livro. Vamos dar o recado do livro, que nós... Senão nossas baterias vão arriar aqui. A produção já está fazendo sinal lá para mim. O Rony Motel. O Rony, eu já cansei de chamar o Rony para vir aqui na frente das câmeras. Vem cá, Rony, para as pessoas te conhecerem. Eu sempre falo do Rony aqui, mas a produção... Mas, então vamos lá. Deixa eu empresta o livro que botar aqui. Livro, ó, esse livro, tudo isso que eu falei mais um pouco está nesse livro. Inclusive, esses termos que a gente deve abolir do nosso vocabulário, que são termos racistas, tá?
estão aqui. O que eu não posso falar? O que não cabe mais, tá? Não é proibido, não cabe mais. A sociedade tem que evoluir. A gente evolui em tudo, então, se a gente quiser ser antirracista, tem um manualzinho aqui, tá? Então tem o caminho. Não é que você vai ler o livro e você vai virar uma pessoa antirracista, não. Mas é um caminho para você refletir. Aonde que eu vou encontrar o livro? Tá na Banca do Júlio, no ponto de táxi, na livraria Companhia do Saber, no centro, que fica no Edifício Primos, tá bom? Isso. E tem aqui meu contato, meu e-mail, tem aqui o Instagram, tem o WhatsApp, e eu acho que essa conversa rende mais. Uma hora nós vamos continuar, né? Nós precisamos abranger vários temas, mas eu vou aqui nos despedindo aqui da nossa audiência, lembrando aí, ó, o recado foi dado, né? Racismo, ó, tá com nada, né? Vamos procurar evoluir. Eu também preciso, viu, Luciana? Eu vou te dar, Luciene, eu vou te dar o livro. Todos nós precisamos todo dia aprender um pouco, né? Todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho e quem sabe um dia a gente chega lá, né? Porque o que a gente quer mesmo é uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos ódio, né? Com menos briga, né? Mas que as pessoas também tenham respeito às outras pessoas, respeito ao patrimônio público, né? Chega de corrupção no Brasil, chega de não vou falar mimimi não, senão você vai me corrigir, Não, eu vou né? te corrigir. Não vou falar mimimi Gente, não. ó, tem que abolir Mas chega isso. de briga, né? Vamos tentar construir juntos, né? Uma sociedade mais bacana, que isso vai ser bom para todo mundo. Nosso tempo já esgotou. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse podcast com seus amigos, nos seus grupos. Você vai nos ajudar. E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.